Bom dia. Rapaz, sábado é bom por isso, tem mais um pouquinho de gás, né? Então, já vê como se a gente perguntar de novo melhor. Bom dia. Pronto. Aí disse que foi o 7º dia, né? Acho que é porque é o dia que descansou, né? Não é o 7º dia, é o dia do descanso. Olha, para mim é um prazer falar do nosso Evangelho. Talvez não, com certeza. Eu acho que, às vezes, eu gosto de resumir algumas coisas. Eu acho que se eu esquecesse todo o resto, tudo que eu já conhecia adentrando na doutrina espírita, que não é muita coisa, é de fato pouca coisa, mas se eu esquecesse tudo isso e conseguisse guardar dentro de mim o Evangelho, eu acho que isso teria sido fantástico. Porque verdadeiramente eu acho que o Evangelho é mais ou menos como se fosse essa luz. Porque, veja só, esse capítulo ele vai falar sobre como nós utilizamos os nossos bens. E para mim não há bem maior do que a própria vida. Não há bem maior do que a própria vida. Aquilo que você está aqui despojando. E veja só, todos nós temos os nossos aspectos brilhantes e os nossos aspectos não tão brilhantes. E os nossos aspectos sombrios. E veja, como aquele que disse que tinha um celeiro cheio de vários bens, e aí não conseguia, que tinha mais do que o celeiro tinha, destruiu, construiu outro, para poder guardar tudo ali, às vezes somos nós. Nós buscando guardar e esconder os nossos bens, sejam positivos ou negativos. Normalmente os positivos a gente quer botar no topo do celeiro para que todo mundo veja, mas somos nós, lutando para escondê-los. E a vida, de maneira teimosa, buscando mostrá-los. Porque só mostrando que nós vamos o quê? Assumir quem somos. E é o que o outro diz. Não adianta você estar juntando, escondendo tudo isso aí, porque amanhã você vai ser ceifado. E aí, tudo que você, aquele celeiro, tudo que você escondeu não vai adiantar de nada. Por que não vai adiantar de nada? Quando nós saímos desse corpo, acabou a ilusão. Nós estamos de frente a nós mesmos. Somos nós e nós, com os bens que nós aquilamos para nós. E é nós, é essa revelação. Por isso que é tão dura a experiência de quem, pela falta desse carinho, desse amor. E por que eu falo do Evangelho? Porque para mim o Evangelho é isso, é carinho, é amor. Ele, para mim, é que, como eu disse, se eu tivesse ficado com ele, é como se eu tivesse me apoderado de algo extremamente fantástico, maravilhoso, o sol para a minha vida. Porque ele não lidar com questões técnicas. Se o espírito isso, se o espírito aquilo, ele lidar com algo básico. Ele me dá com o humano da forma mais crua que eu posso perceber. Ele lidar com o divino da forma mais próxima do humano que eu posso alcançar. O Cristo. E quando ele coloca nesse sentido, porque para mim ele é especial? Porque, veja só, quando ele se coloca nesse sentido, ele ganha algo de particular. Porque, como é segundo o Espiritismo, é segundo a imortalidade da alma. E é segundo a alma que, além de imortal, progride sempre. Então, aquela angústia toda de todos os meus bens, do grande celeiro que eu construo para esconder alguns e mostrar outros, ele ganha outro sentido. Porque se é imortal e se não existe penas eternas, esse dote da imortalidade me dá essa sensação desse coração brilhante em minhas mãos. Porque é algo que diz assim, eu posso olhar para o Cristo e reverberar para Ele. Eu sei que Tu está em mim e alcançar o estado crístico que Tu está é o meu destino. Porque eu sou imortal. E como imortal, é impossível não aprender a cada jornada. Por mais dura que seja, por mais difícil que seja, por mais tormentosa que seja, ela tem uma finalidade. Me levar a ser capaz de perceber o Pai
como o tio fez e ainda o faz. Então, isso tem para mim um tom de maravilhoso, porque assim, o Evangelho para mim é como se fosse esse grande professor. E aí agora eu vou reduzi-lo um pouquinho. Eu vou me colocar agora em verso, esse dito professor, como se fosse eu agora, querendo ensinar alguma coisa. E lógico, esse capítulo ele vai falar de Mamon, e Mamon, ele representa a riqueza, certo? Como ele representa um dos demônios, né? Que destrói. E de fato, eu acho que isso é verdadeiro. Vejam só, é por causa do dinheiro que muitas misérias acontecem. Os traficantes estão aí. Por causa do quê? Dinheiro, querem cada vez mais. Famílias se destroem quando os pais morrem, lutando e brigando por herança. Mais uma vez, dinheiro. O dinheiro é algo assim de maquiavélico. Veja só, os nossos políticos estão aí brigando porque dinheiro, roubando, levando dinheiro e deixando tanta gente morrer. Estão literalmente fazendo genocídios, certo? De uma outra forma, de uma forma sutil. Quando se rouba o dinheiro da merenda das crianças, quando se rouba o dinheiro das medicações entregues gratuitamente pelo SUS e várias outras coisas. Mas são sutis. Mas veja como o dinheiro, às vezes, aquele casal que vivia tão bem, aí se separou. Então o que era meu bem, virou meus bens, meus bens. Então, de fato, será? Dinheiro não traz felicidade. Nós deveríamos acabar com o dinheiro. O dinheiro é algo vil. É algo capaz de fazer com que a gente saia aqui na esquina, o cara pare o nosso carro com a arma para tirar o dinheiro. E possa terminar tirando a nossa vida. Isso é algo assim que faz a gente pensar. O dinheiro parece esse mamon, parece esse demônio. É tudo isso. E aí que eu convidaria vocês a fazer mais uma coisa. Já que ele não traz felicidade, e é ele o culpado, então vocês pudessem fazer a coisa. Me dê o seu e seja feliz. Se livre desse demônio. Se livre de tudo que não presta. Mas é isso? É o dinheiro que faz tudo isso? Então, do que é que a gente está falando? Quando a gente coloca que não devemos amar a Deus e a Mamon, do que a gente está falando? É o dinheiro que tem esse poder todo? É a riqueza que tem esse poder todo? Então, quando eu digo que o Espiritismo para mim é uma coisa fantástica, é porque ele para mim tem um significado assim, primordial. Porque quando ele me traz a visão do início de uma vida, e ele me mostra que essa vida tem um curso, ou seja, ela começa da maneira bem pueril, e ele me fala da imortalidade da alma, ele me chama a uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? A primeira coisa que faz com que o dinheiro assuma esse aspecto. Minha filha, se der para ela uma nota de 100 conto, ela pode cortar picadinho e colar na parede, que ela agora está na fase de colar as figurinhas na parede. Certo? Mas o que é? É a falta de maturidade em lidar com o quê? Com os bens da vida. Aonde o dinheiro representa um deles. Então, para mim, aquela luz que fala da imortalidade é porque cada ciclo de vida, cada encarnação nossa, ela deve verdadeiramente servir para quê? Ela deve servir para nos despertar. Então, vocês estarem aqui, lógico que é aquela energia acolhedora, certo? Do centro, eu acho assim fantástica. Eu lembro muito quando eu cheguei ao Joana de Ângeles, eu estava em uma crise significativa de minha vida, e como eu entrar ali, eu sentia como se aquela mulher, certo? Quando eu digo ela, é representando todos os espíritos que eu sentia que me acolhia ali, como ela me acolhia? Como? Me acolhia ali,
me colocava no colo, aquela energia boa, que lugar bom de estar. Mas veja, se você apenas utiliza isso desse jeito, é bom? É, porque aquieta um pouquinho a alma. Mas isso tem que ter um significado, um sentido. Senão você faz como minha filha, pega o dinheirinho, corta em quadradinho e cola na parede. O que é que eu estou dizendo? Isso que você está se nutrindo é um bem. É um bem. Então, vamos transformar o bem naquele talento. Naquele talento. Que aí o Senhor deu um para um, dois para outro, três para outro. Teve um que pegou um talento, como sabia que o Senhor ceifava onde não plantava, com medo do Senhor, ele apanhou aquele talento e guardou na terra. Veja, às vezes, se não é isso que a gente faz. Nós estamos num ambiente como esse, onde eu estou exaltando a questão espírita, porque estamos numa casa espírita, mas eu falo que o que é o elemento sagrado. Por exemplo, o que é que faz o valor e a beleza disso aqui? Essa obra física é quem vos fala, seja eu ou qualquer um, que aqui em cima esteja? Não. Vocês. Sem vocês, isto aqui não existe, não tem finalidade. Então, olha só, eu entrei no Joana e como foi bom me nutrir daquilo. Como toda vez que eu volto lá, eu lembro da mesma coisa, como estava aqui, lembrava da imagem de Joana e desse sentimento tão gostoso. Agora, para quê? Isso é uma pergunta que eu suscito vocês a fazerem, porque senão vocês irão lidar com esse bem como um homem que lhe deu com um único talento. Ou seja, ele se acomodou. O talento serviu para ele guardar quando o Senhor chegar e dizer, olha, está aqui. Ou seja, para que isso está servindo? E isso precisa ser um elemento que leve a um despertar na vida de vocês. A vocês utilizarem esses elementos que essa casa lhe fornece para fazer com que, do olhar pueril ao olhar senil, algo tenha sido acrescentado na sua vida. Para que você, ao lembrar-se desse momento, frente a outras questões de sua vida, ele tenha uma representatividade. Para que você seja aquele que fez o quê? Lembra naquela parábola, o que recebeu 5 talentos, fez o que com ele? Utilizou os 5 talentos e gerou mais 5. É isso. É quando você adentra esta casa, você é acolhido por essa energia espiritual maravilhosa que vocês carregam, que venham para cá. Porque se vocês não tivessem aqui, elas estariam aqui fazendo o quê? Nada. Vocês carregam que elas venham para cá. Então vocês se nutrem dela e a partir daí você multiplica esse talento. Que é o quê? Em outras condições de sua vida, aquilo que lhe foi aqui ofertado, você utiliza como algo que lhe dê um norte, um sentido para o que você está caminhando, para o que você está trilhando. E por isso que o Cristo diz, a quem mais foi dado, mais lhe será. Por isso. Porque quando você aprende a fazer isso, algo que foi alguns instantes, ele se multiplica e reverbera positivamente na sua vida. Mas isso só é possível quando você busca fazer esse elemento de despertar. Porque o que é esse elemento de despertar? Se você julgar que isto aqui é esta construção física, se você julgar que essa energia que está aqui é a energia de quem vos fala, ou qualquer outro que esteja aqui, você vai virar sempre o quê? Um dependente. Alguém que só consegue se conectar com essa energia maravilhosa que permeia toda a vida, onde quer que você esteja dentro desta casa. Então, eu vou reportar como eu falava para o Joana, aqui eu me sinto bem. Se você só se sente bem aqui, você está enterrando um talento maravilhoso que é você. Eu gostaria que você desenterrasse esse talento. Ou seja, se você se sente bem aqui, desenterre esse talento que bem aqui se sentindo, pode fazer com que em todo lugar que você esteja lá fora, esse bem se reverbere e se multiplique. Na parábola que ele vai falar sobre Mamon e sobre Deus, algo fica mais ou menos claro, que era o que eu queria. Eu estava lendo, vendo aquelas sequências, e eu comecei a fazer isso. Alguma coisa me futucar, certo?
Porque veja só, se a gente chega aqui e se sente acolhido por essa energia maravilhosa, ou pelo conselho que o amigo deu ali do lado, a gente fica inerte na cadeirinha. Como assim? Ganhei muito dinheiro. Já posso agora me aposentar e viajar e curtir. E pronto, ele vai fazer isso. Agora veja só, o que é aquele despertar do estado pueril ao estado senil? É de que a vida tem um sentido maior do que apenas angariar para si bens que aqui ficam quando a gente vai. A vida é mais do que isso. Então a pergunta que é justamente é que a gente comece a se sentir inquieto. Inquieto na cadeira, certo? Se sentir acolhido, com essa energia boa, que busca amenizar a sua dor, mas que se sinta inquieto. Qual é a inquietude? É como se algo dentro da cabeça estivesse maquinando. Existe algo lá dentro para ser descoberto. Existe algo ainda a me ser acrescido. Ou seja, algo básico. Como é que eu posso conscientemente fazer isso que esse colega está me dizendo? Aonde quer que eu esteja, eu me conectar com essa energia de amor e de paz, de harmonia, que para mim é o que significaria Deus quando ele descreve ali, aprendendo a lidar com a minha desarmonia, a minha dor, no não saber utilizar adequadamente os bens, os talentos que Deus me deu, que é a própria vida. Para isso, você vai ter que fazer o quê? Sair do estado cômodo. Porque senão parece que a vida se resume a isso. Então, é primeiro questionar dentro de você mesmo. Eu estou em paz? Eu estou em harmonia comigo mesmo? Isso é o máximo que meu eu pode alcançar? Ou seja, é utilizar o conforto, porque todos nós precisamos de conforto. Às vezes você refletir em cima de uma pedra dura é meio complicado. Mas assim, então você prefere a cadeira acolchoada? Ótimo, mas não fique nela e adormeça. Porque é preciso que você olhe, se você não for capaz de perceber os elementos e valores primordiais que vão materializar Deus na sua vida, você então aprenda a olhar para o que há fora de você. A questionar os elementos que existem fora de você. E aqui você começa a se perguntar o seguinte: se aqui dentro eu acho que está tudo ok, qual é o meu papel no mundo que me cerca? No mundo que me cerca. Porque se você não faz isso, o que é que vai acontecer? Qual é o grande bem que nós temos? A vida. É o grande bem. Quando a gente fala Deus e Mamon, a gente vai ver o avarento, que não auxilia o outro. A gente vai ver aquele que faz do dinheiro o seu principal elemento de vida, que vive angariando dinheiro, que a gente vai ter aquela história. Viveu juntando dinheiro a vida inteira, morre, os filhos dilapidam a fortuna toda, porque ele ensinou, certo? Coisas que não são capazes de se perpetuar, valores de vida. Ele ensinou apenas ao ganhar. Ele não ensinou a fazer daquilo que se ganha algo que se multiplique. E algo que se multiplica é algo que pode ir além de você para ajudar aqueles com que você vive. Então, a forma de transformar os talentos, para que então você não seja aquele que guarda embaixo da terra, aquele avarento que traz só para você, é isso, é refletir. Refletir sobre suas atitudes. Sair dessa situação cômoda. Porque se você vem à casa religiosa para buscar essa situação cômoda, de amenizar as suas dores, ela tem que ter uma finalidade. Porque a finalidade maior é, por que é que ela veio até você? Essa é a pergunta que a gente procura se fazer. Por que é que ela veio até mim? Por que é que eu estava vivendo a minha vida mecânica, como todo mundo vive? Acorda de manhã, toma café, vai para o trabalho, volta, almoça, vai para o trabalho, vem para casa, janta, final de semana com os filhos. Para que isso apareceu? Para que isso apareceu? Uma das coisas dá para mostrar isso. Quando a gente diz que tem um nariz, esse nariz que eu tenho não é de Fernando, é da espécie humana. Porque nós evoluímos em conjunto. Nós não evoluímos sozinhos.
A gente olha para essa sociedade e vê como é que ela está. Eu quero retornar. Mesmo que eu não queira, eu vou ter que retornar algumas milhares de vezes. O que é Deus? Como é que você se sentiria com Deus? Imagine um lugar, um contexto, que você se sentiria com Deus. Diferente desse contexto da vida atual. Então, amar a Deus ou a Mamon? Vamos contextualizar Deus nessa percepção que você está buscando imaginar. E vamos contextualizar Mamon nessa situação em que nós estamos. Então, a grande pergunta que a gente vai se fazer dentro desse histórico é como nós podemos mudar. Porque a pergunta, ela vai se referir ao seguinte: se a gente ficar esperando que o grande presidente de nosso país, ou o grande dono do mundo, se a gente colocar o nosso amigo lá, Barack Obama, transforme, não vai mudar não. Sabe quem é que pode transformar esse mundo de Mamon naquele mundo de Deus que eu suscitei que vocês imaginassem? É esse mesmo, é você. É você que se sinta saindo dessa inércia. É a inércia de quem utiliza dos seus bens de maneira não adequada, a não multiplicá-los, que reclama, que só acha problemas, que só vê defeitos. Então, essa pessoa especial é você. Então, se identifique como tal. E aí sim, você vai poder definir se vai amar a Deus ou a Mamon. Na realidade, é algo que nos suscita pensar. Todos nós vivemos abraçando Deus e Mamon o tempo todo. O tempo todo nós fazemos isso. Aquele quadro que eu mostrei, de que a vida tem uma significância maior, é que nós precisamos despertar. Uma jornada de vida, do pueril ao senil, é um despertar. Então nós precisamos despertar para quê? Porque Mamon e Deus convivem conosco a cada instante, a cada momento, a cada segundo. E como é que a gente vai então seguir aquilo que o Evangelho diz? Amar a Deus ou a Mamon? A primeira coisa é isso, é tirar as nossas máscaras. Que máscara? E alguém diz, mas Fernando, eu não sou mascarado. Mas vamos tentar o seguinte, quando você lidar com sua filhinha, você é o mesmo quando lidar no trabalho? Quando você está lidando no trabalho, que você está falando com seu subordinado, você é o mesmo que está lidando no trabalho quando o chefe está falando com você? Você diz, não, eu sou o mesmo. O chefe lhe dá um esporro, você age de um jeito. Agora o seu subordinado lhe dá um esporro, você age do mesmo jeito? Não. Então, é ver como nós estamos reagindo frente àquilo que a vida nos apresenta. Porque é justamente essa forma de reação que vai mostrar aonde estamos mais tendendo a Mamon, que eu traria como o uso dos nossos bens mais valiosos, não em prol de uma agregação, mas mantendo em um estado, em um momento que ele leva muito mais à desagregação. Então, é retirar essas máscaras para a gente conseguir perceber o que nós estamos fazendo. Porque, veja, uma das passagens está na casa de Zaqueu. Chega na casa de Zaqueu, e é quando o pessoal diz, quando vê o Cristo lá com ele, dizendo que vai estar com ele lá junto, diz que absurdo. Agora, olha que coisa maravilhosa. E Raquel tinha lá os seus bens. E aí ele diz, Senhor, quando percebo que fiz o mal a alguém, em dívida com alguma coisa, eu lhe devolvo 4 vezes mais o que lhe devia. Aí quando a gente olha assim, diz, poxa, mas o que é que significa isso? Olha só, é que ele valorizava a pessoa. Quando ele dizia que dava 4 vezes mais, não é porque é o dinheiro que eu dou a mais, não. É de que o sentimento de ter ferido alguém, certo? Ele percebia e vivia isso nele. Então ele saía da questão do metal, do dinheiro, tanto se desprendia que poderia dar 4 vezes, porque ele queria buscar reconstituir aquela relação. Veja como às vezes nós, em partilha de bens, a gente destrói algo que é maravilhoso por causa do dinheiro.
por causa daquilo que a gente acha que nos é merecido. Agora veja só, nos é mais merecido o dinheiro do que aquela relação com aquela pessoa. Que aí é quando o Cristo lá na frente vai fazer o seguinte, ele pega e diz assim, o figura já tinha ganhado muito dinheiro, fazia bem a todo mundo, e aí ele diz, Senhor, o que é que eu posso fazer para entrar no reino dos céus? Para ele dizer que fazia tudo. Aí o Cristo diz, larga tudo que você tem e me segue. Ele seguiu? Não. Por que ele não seguiu? É porque por mais que ele fizesse, tudo que ele fazia era estético. O elemento para ele que era primordial era os bens que ele ali tinha. E quando morrer ia levar? Não. Então essa é a pergunta. O que eu estou construindo na minha vida como amor a Deus, estando aqui ou em qualquer religião que você tenha, é algo que você vai levar com você? É algo que leva com você, que quando seu espírito for, aquele elemento estará integrado em você, porque essa é a verdadeira riqueza. E a riqueza de Mamon é aquela do elemento que fica, que você não leva consigo. E essas máscaras, o que é que a gente vai precisar perceber? É porque eu gosto da visão espírita, porque ela fala de uma coisa chamada livre-arbítrio. E como ela fala da imortalidade, o que é livre-arbítrio? É mais ou menos isso. Vejamos, nós construímos a maioria dos males que nos ocorrem. Somos nós. Nós que construímos. Ou seja, eu me queixo do adolescente que eu eduquei. Aí, mas eu precisava trabalhar. Precisava. Lógico, ninguém está aqui para lhe culpar. Porque a outra coisa que a gente faz é se culpar. Mas eu não tenho como não lidar com aquilo que eu plantei. Porque no momento que eu priorizei uma coisa mais do que outra, eu vou receber uma coisa diferente da outra. Então, a pergunta é, mas Fernando, eu vivo nesse mundo, esse mundo é um mundo cão, eu não consigo fazer nada. Você que constrói aquilo com que você está lidando. Porque quando a gente está descrevendo, não é quantidade, é qualidade. Às vezes você tem pouco tempo com os seus, mas nesse pouco tempo você está dando para ele algo que é impagável. Porque a maioria de nós faz assim, vou dar para meus filhos o que não teve, eu vou compensar a minha falta, e enche ele de quê? Brinquedos, dinheiro para sair, e esquece de encher a alma. A gente dá a ele aquela riqueza que fica. A gente não consegue dar a ele, que fica na terra, a riqueza que ele leva com ele mesmo. Porque essa, sabe por que é mais difícil? Porque essa não se dá. Essa, o outro aprende a partir do que você demonstra. Então, é quando o pouco tempo que você tem com seu filho, na sua relação com seu companheiro, ele vê ali uma relação verdadeira. Eu digo verdadeira, quando eu digo a relação de santo, não. Verdadeira é aquele que está com o outro e, em vez de brigar, conversa. Em vez de apontar os defeitos do outro, ele compreende o defeito do outro. Em vez de atirar ao outro a culpa pelas suas decepções, ele, o contrário, ele agradece ao outro, porque o outro só pode dar aquilo que tem. E como o outro só pode dar aquilo que tem, ele ensina que, se você quer algo diferente daquilo, plante. Faça proliferar. Aí você vai estar abraçando a Deus. Agora, se você enche ele de bens que irão com o tempo, com a terra, você está fazendo o quê? Abraçando a mamão. Então fazemos o tempo todo, e aquele despertar que eu coloquei é porque é algo fantástico. Se somos nós que criamos os nossos males, somos nós que podemos, mudando a nossa postura frente à vida, reconstruir. Porque é aquela frase magnânime do nosso amigo Chico Xavier. Não se pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas se você começar agora, você pode fazer um novo fim. O que é começar agora? É que vocês receberam os talentos, o talento da vida. Acrescido de toda a multiplicidade, que são as habilidades latentes que estão dentro de você. Uma delas, a habilidade de amar.
E em vez de enterrar isso, multiplique. Faça com que ela se transforme. E aí você estará servindo a Deus em vez de servir a Mamon. Esse elemento é fantástico. Porque sabe o que é que precisa para isso? Se lembra que eu falei a história do celeiro? Que a gente guarda tudo que é nosso, o que é brilhante a gente bota em cima, o que é ruim a gente bota lá atrás. É que é o seguinte, seja como for o seu celeiro, você pode reconstruir a partir de agora. Você pode fazer um novo fim. Agora, a primeira coisa é que você tem que fazer o quê? Utilizar essa energia salutar que lhe envolve agora. Essa energia da amorosidade, dos amigos espirituais, do amor do Cristo, para ela fazer com que você, ao olhar para o celeiro, você não se decepcione consigo mesmo. Com você, ao olhar para o seu celeiro, você não se deprima com aquilo que você tem lá dentro. Por quê? Porque esse é o hábito de quem, ao olhar, só olha para Mamon. Só olha para seus aspectos negativos. Só aponta o que há de ruim, em vez de conseguir perceber o que há de positivo. Todos nós, por pior que estejamos, podemos fazer o bem a alguém. E esse aspecto ele pode se modificar, ganhar um colorido diferente. A primeira coisa foi aquela que nós começamos, né? Se a gente achar que o dinheiro não faz bem, só faz mal, na saída eu vou deixar um saquinho ali, vocês podem botar o seu. Sejam felizes, certo? Me dê o seu e sejam felizes. Então, a primeira coisa é aprender a lidar com dinheiro. Um dos bens da vida. Para que você não se acorrente a ele. Ele seja instrumento de elaboração de vida para você. Mas não seja você instrumento dele para multiplicá-lo. Porque quando você for, você não leva. Mas quando eu falei, por que é que eu decidi? Eu decidi não falar de dinheiro. Porque na realidade eu acho que não é o dinheiro, aquela brincadeirinha, né? Me dê o seu e seja feliz. Mas o que eu acho é que é os bens que nós temos. E o nosso bem maior é o bem da vida. Então, quando nós falamos do bem da vida, que eu fico procurando então, que eu disse, nós vivemos com Deus e Mamon o tempo todo. Imagine, quando você vê a Deus como se fosse aquele elemento que é necessário um temor. Temor a Deus. Você está construindo um olhar para isso que abraça a ideia de Mamon ou que abraça a ideia de Deus? O que é a ideia de Deus? É esta ideia. O que é Deus? Você é reflexo dele. Você é materialização dele. O que é que isso vai refletir? Se você ainda precisa da visão de Deus como elemento de temor, naquele quadrinho que eu mostrei, do pueril a menininha, a senhora senil, você está aonde naquilo ali? Se você ainda precisa desse Deus que tem que lhe levar a temer, você ainda está mais do que engateando. Ainda está passando a mão pelas paredes. Então, se você se encontra confortável na sua cadeira, na poltrona da vida, desperte. Porque se você está assim, você está servindo muito mais a Mamon do que a Deus. Porque você está seguindo essa educação do temor, que ela lhe limita. A primeira coisa é que, quando eu falei da criança engateando, a criança não é isso. Porque a criança vê aquele buraquinho de tomada, o que é que ela faz? Enfia o dedo lá dentro. Não sabe, ela não tem esse temor todo, mas você às vezes se priva porque diz assim, e será que eu vou conseguir? Eu agora já aos 70 anos, será que eu vou conseguir? Ou seja, porque nós vivemos entre dois diademas, desejo de um lado e medo do outro. O que é que faz com que a gente continue nessa cadeirinha sentadinho? É que a gente vive muito mais em prol do medo do que do desejo da realização. Mas se eu fizer isso, ela só pensa no que pode dar errado. Ela não consegue pensar no que pode dar certo. Então, a partir daí, você atua servindo a Mamon.
Você atua servindo aquele elemento que é capaz de ceifar a sua vida nas suas possibilidades evolutivas de despertar, de crescimento e de atuação. Então é preciso que você acredite no potencial que existe dentro de você, para que você possa ter uma outra forma de lidar que não seja essa. E uma coisa engraçada, porque lembra daquela imagem que estava antes? Aqueles peixinhos pequenos, eles ficam próximo daquilo que a gente não ficaria. Mas sabe por quê? Quando ele está próximo daquilo, a gente não encosta naquilo. Então é perceber que se você faz essa imagem, ela funciona para você como um mecanismo de defesa. Então, amadureça. Agora, se você vê a questão dentro desse âmbito, como se bem e mal tivesse se degradando continuamente. Ou seja, só existe um de um lado e outro do outro. Onde o avarento vai dizer o seguinte: é melhor que eu leve, porque se eu não levar, alguém leva. Ele não consegue ver uma outra possibilidade. A gente só consegue viver entre ou é bom ou é ruim. E a vida foi feita para nos mostrar que não é assim. Quantas coisas você achava que era bom e depois ficou ruim? Você achava que era ruim e depois a vida lhe mostrou que era bom. Então, o que é que a vida lhe convida frente a isso? É que se você ainda vê a vida como esse embate de bem e mal momentâneo, instantâneo, aquela foto da criança ao senil. O senil ali não é um velho descartável, jogado fora, como alguns acham que velhice é isso. É aquele que utilizou da experiência da vida como forma de despertar. Então, para que você comece a perceber, porque se você lidar assim, você está fazendo com que a maior riqueza de sua vida, que é a sua vida, que são os seus talentos, as suas habilidades enquanto ser humano, estejam servindo a Mamon, mais do que a Deus. Que a vida lhe convida também a prestar atenção e buscar perceber como é que você às vezes lidar com essa figura de Deus e Mamon. A gente vai dizer o seguinte: tanto faz, tudo é farinha do mesmo saco. Religião é o quê? O ópio do povo. E a gente mantém com isso obliterado, mesmo que a ciência mostre hoje que as pessoas que têm um vínculo religioso tendem a ter melhor qualidade de vida no sentido de superar os seus enfrentamentos do dia a dia, dos problemas, da doença. Então, quando você pega alguém com vínculo religioso frente à doença, ele tem uma maior capacidade de enfrentamento e de superação. Esse elemento é servir a Deus ou a Mamon? Servir a Deus, que é aquele elemento onde eu sou o paciente com câncer terminal e em vez de eu só transformar aquilo como elemento de dor para a minha família, eu me assumo, não como corpo físico, mas como espírito. Eu digo, meu filho, a minha jornada está chegando ao fim, porque esse corpo, essa carcaça velha, um dia teria que partir dessa forma ou de outra qualquer. Mas a experiência que Deus me deu de poder partilhar esse tempo com você é algo impagável, é algo maravilhoso. E quando você também se for, porque você também irá, lá iremos nos encontrar. Veja, ele transforma a dor do partir em uma moeda impagável, de dar ao seu um sentido maior e mais glamuroso para a vida. Isso é agir na vida como sendo um dos trabalhadores que busca multiplicar os talentos que Deus deu. E não aquele que, o contrário, busca seguir a Mamon. Ou seja, faz de conta que a vida é só aquilo. E aí é só desespero e dor. E não consegue ver naquilo um elemento diferente. Mas tem algo fantástico que ele descreve dentro disso. Se a gente fala de Deus como misericórdia, né? Agora, a gente quantas vezes age exatamente assim? Quem nos faz o mal, a gente diz que tem que fazer o quê? Que pagar. É o Deus banqueiro, aonde você vai viver pagando sempre os erros. E quando a gente vai olhar, o que é que tem de Deus e Mamon aí? Para o outro, que é minha secretária, meus empregados, eu só posso dar o mínimo. Mas de Deus eu quero o quê? O máximo. Então, não existe Deus fora se você não personifica Ele dentro de você. Se você faz assim, você é aquele avarento da parábola. Então,
Busque ver, porque é isso que vai revelar a máscara que você está usando para esconder o quanto você está atendendo mais a um lado do que a outro. E tem mais alguns elementos. É que esse elemento de acolher, essa capacidade de ir até o outro. Quando você está com um inimigo, com alguém que lhe agride, com algo que lhe deixa incomodado, se você fica esperando que o outro faça um movimento ou se você faz. Lógico, mas Fernando, isso não é dinheiro. Tudo bem, se você quer transformar em dinheiro, quando você vê o outro na dificuldade, se você vai até ele e ajuda, ou você fica esperando que ele lhe peça. Essa é a diferença. Se você está utilizando o seu poder monetário para Deus ou para Mamon. Se quando você está dentro desse elemento, ou seja, poxa, mas poderia ter alguém que orientasse ali a gente na entrada do salão. Mas não tem. E você não olha, será que eu tenho algum tempo para ser orientador da entrada do salão? Ou o contrário, será que eu tenho algum tempo para doar ao outro e ser mais um acolhedor? Ou eu vou ficar sempre sendo aquele que quer ser o acolhido? Aí você se pergunta, aonde você está atuando para Deus ou para Mamon? Aonde você está usando esse valor para uma coisa ou para outra? E lógico, tem um elemento que eu acho fantástico. Eu acho essa imagem uma das mais brilhantes. Me relembro o Criança Esperança, que era aquela propagandazinha onde a menina vem com o carro, a mulher com o carro dirigindo, ela para na sinaleira e o menino diz, mamãe, que criança é essa? Ela não vê. Ela diz, meu filho, não tem nenhuma criança, só você. É a criança catando lixo do lado de fora. A outra é o pai com o menino andando e o menino diz, papai, ele está com fome. E ele não vê. Ele passa e diz, o único menino que tem aqui é você. Isso é indiferença. Então é quando a gente não consegue se sensibilizar com a realidade do outro. E aí eu pergunto, que Deus é esse que você diz que cultiva em você, se em você só há o mamon da indiferença? Aquele que já não é mais capaz de se sensibilizar com nada. Você vive em um mundo fechado do seu condomínio, da sua casa. Você não consegue perceber que o mundo lá fora precisa de uma contribuição crucial. E que não é de Lula, de Dilma, de quem quer que seja. É de você. E que esse mundo lá fora é fantástico. Porque sabe às vezes onde é que está acontecendo isso? Dentro de sua casa. É você e sua mulher. É você e seus filhos. Aonde você, lembrando dessa outra imagem que estava aqui embaixo, para romper essa indiferença, que é o exemplo da indiferença social. A indiferença social é a repercussão da indiferença que existe dentro de casa, de você com os seus, que é servir a Mamon. Ela precisa que, lembrando do quadro anterior, você não fique esperando pelo outro, você vá e você faça. Então, como você tem utilizado? Porque o Cristo, para mim, é isso. Ele vai silenciosamente com os seus bens, buscando servir a quem precisa. Perguntando. E olha só, ele não vai impondo, não. Ele vai buscando perceber o que é que o outro está querendo e necessitando. Se você atua assim com os seus bens, você está atuando em prol de Deus. Se não é assim, você está atuando em prol de Mamon. O que a gente fala de, eu estou tentando tirar a imagem do dinheiro com aquela brincadeira, me dê o seu e seja feliz, é que o dinheiro é apenas uma representação dos elementos materiais. A vida nos pede que nós sejamos capazes de ir além disso. Porque só assim, valorizando o outro enquanto pessoa, o que é o espiritual? O espiritual é os espíritos que eu vejo vendo. Nada disso. Já não me importa. Espiritual é eu ver no outro o que eu sou capaz de ver em mim mesmo. E me perguntar, o que eu posso ser como elemento positivo na vida do outro? E apagar um elemento que eu acho fantástico dentro de tudo isso, é porque quando a gente analisa, junta essas coisas todas, às vezes fica um buraco. Como eu botei nessa imagem, fica um buraco. A pergunta é, e aí? E às vezes, pior do que o buraco, porque eu acho o buraco fantástico.
esse buraco é igual àquela primeira imagem que tinha uma cabeça com a fechadura dentro. A pergunta é a inquietação. Aquele buraco é dizer assim, poxa, e aonde eu estou, o que eu posso fazer? Você está sempre à disposição de buscar de dar aos bens que você tem, que são os talentos da vida que estão na sua mão, um significado do sagrado, no auxílio a si e ao outro. Porque às vezes a gente constrói uma pseudo-atmosfera de equilíbrio. Aonde agora é assim, eu vou dar ao outro, mas eu tenho que dar ao outro, mostrando a ele o quão pequeno eu acho que ele é. É aquela esmola que diz assim, olha, você está desempregado, vou pagar o seu aluguel. Mas não vá acostumando não, que eu vou fazer isso sempre. Ou então o contrário. A criatura está passando lá por um momento de dor porque o marido largou, o namorado, certo? Aprontou. Eu não lhe disse que ele ia fazer isso mesmo? Eu não lhe disse que ia ser assim? Você foi porque você quis. Você foi porque você quis. Eu disse que ela não valia nada e você quis ir, você não me escutou. Ou seja, constrói uma pseudo-imagem de equilíbrio para se colocar como inquisidor do outro. E isso a gente está servindo a Deus ou a Mamon? Porque o servir é isso. Que a gente tem que ser capaz de olhar como é que a gente oferece aquilo que há de mais valioso. Porque senão a gente escurece tudo que a gente trouxe de aprendizado em uma coisa pequena. E a ideia não é a gente escurecer, é a gente dar vida a isso. Porque não adianta acreditar em espírito, se o único espírito que você acredita é a imagem de Joana que está aqui do lado, teoricamente falando. Por que ela você não vê? O espírito que você tem que acreditar para ser espírita é esse que está do teu lado. É esse que quando você acorda de manhã cedo está do teu lado na cama. É aquele que quando você vai tomar café está contigo na mesa. É aquele que quando você está no trabalho está contigo frente a frente. Aí sim você começa a encontrar um equilíbrio verdadeiro, baseado em vida, baseado em uma experiência capaz de dizer que você foi. E é aquele elemento que utiliza os tesouros que Deus lhe deu para, frente à dor da vida humana, reconhecer o que há de primordial dentro dela. E aí você imagina, não, é porque eu estou sendo assim para com Cecília. Eu estou sendo assim para com minha mulher, para com meu filho. Não, você está sendo assim para com você. Você está entendendo que você pode começar sempre a partir do agora e fazer um novo fim. Isso é reconhecer que há essa imagem de equilíbrio, de harmonia dentro de você, capaz de olhar para o que você é e a partir do que você é, construir algo diferente. Aonde você possa encontrar então a totalidade do ser na união de todos esses aspectos que nós falamos que não é o mal de alguém, é o mal do humano, que não é o mal, é a ignorância. E que precisa ser desperta. E por isso é o convite de nós darmos a uma encarnação um significado. Onde a senilidade não signifique envelhecimento, mas signifique encontro com uma vida melhor. E isso só é possível se tudo isso aqui serviu para que, em vez de você caminhar sozinho, você possa perceber que você tem algo que olha para você, por mais que você não queira. E que esse algo constrói e busca direcionar a sua vida. Que quando você faz coisa errada, ele aponta. Mas que é preciso que você desenvolva um espírito mais elevado, mais cheio de amor. Para que você seja capaz de olhar para aquilo que lhe julga, aquilo que lhe impulsiona, e refazer cada vez a trajetória em um sentido melhor. Aí você vai estar atuando para Deus, usando os seus dons, para que esse elemento esteja sempre voltado à energia do sagrado. Porque esse elemento, ele só pode ser reconhecido se você sair da sua cadeira confortável e olhar para a sua relação com seus amigos. Olhar para a sua relação com a sua família. Olhar para a sua relação com aqueles que passam na vida com você. Não com elos tão profundos. E quando você é capaz de olhar para como isso repercute no seu ambiente de trabalho. Porque essa energia de equilíbrio, ela só é verdadeira se ela se externa como verdadeira na vida. Em todos os seus elementos de relação. Isso é viver a vida em busca de agradar ao sagrado. Agradar não, de cultivar o sagrado, né? E não de cultivar aquilo que passa e fica. Então você é aquele que consegue fazer
com que a luz desse homem possa verdadeiramente estar dentro de você. Aonde, então, a gente pudesse fazer a oração do nosso amigo Francisco de Assis, e por isso eu acho ela tão verdadeira, porque para mim ela significa todo o sentido desse capítulo. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esse, para mim, é o sentido desse capítulo que fala sobre amar a Deus e a Mamon. Porque amar a Deus é construir essa ligação entre sagrado e humano, que ela faz despertar aquilo que é de mais valoroso entre nós, o Espírito. Porque só quem olha com o olhar do Espírito começa a se tornar capaz de construir desse jeito. E aí, vocês vão poder fazer algo de maravilhoso, que eu disse que é o que eu acho que é o Evangelho. O Evangelho, para mim, é aquele elemento na luz, nas mãos daquele homem, aonde ele diz, meu filho, abre o seu celeiro, olhe o que tem aí dentro. Por mais que você se assuste, eu estou contigo. E estando contigo, vamos arrumar a casa? Vamos arrumar o que há aí dentro? Certo? Eu digo, sim, mas eu não posso ficar só aqui dentro. E a vida lá fora? Ele disse, eu não disse que você ia abandonar a vida lá fora. Você arruma aqui dentro enquanto atua lá fora. Porque é atuando lá fora que você reconhece o que há aqui dentro. Então, que nós sejamos capazes de aproveitar dessa energia maravilhosa, que é a energia do Evangelho, para aprender a reconhecer o divisor de águas entre Deus e Mamon na nossa atuação de cada momento. E que essa energia maravilhosa seja capaz de nos acolher, seja capaz de nos impulsionar a começar agora e fazer um novo fim.